Para iniciar, eu gostaria de dar boa tarde a todos, a todas e todos, nesse nosso segundo momento do último dia do Seminário de Museus da UFPEL, que faz parte da programação da 19ª Semana Nacional de Museus. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa atividade de hoje. A tarde inicia com a mesa Acervos de Ciências Naturais e Divulgação Científica, onde a gente vai ter a professora doutora Caroline Scherer, o professor doutor Cristiano Agra e Serra, e a Tayane Schwartz de Moraes. Espero que eu tenha, Tayane, que eu tenha falado o teu nome correto. Então, eu peço que vocês abram as suas câmeras para a gente começar a apresentação, os três. Antes de iniciarmos as falas, eu vou fazer uma apresentação dos nossos três convidados. A professora Caroline Scherer possui graduação em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Botânica pelo Programa de Pós-Graduação em Botânica pela URGS, na área Ecologia Vegetal e doutorado por este mesmo programa, a área Palinologia do Quaternário. Atualmente é professora adjunta do Instituto de Biologia, Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pelotas, e tem experiência na área de botânica, com ênfase em morfologia, ecologia e palinologia. O professor Cristiano Agra e Serra possui graduação e licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Biologia Animal pela mesma universidade. Atualmente é professora adjunta no Departamento de Ecologia, Zoologia e Genética do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, participando do núcleo permanente do programa de pós-graduação em Biologia Animal da mesma universidade. Possui experiência em atividades de consultoria ambiental, utilizando borboletas frugívoras como grupo de estudo em avaliação de impacto ambiental. Atua principalmente junto aos seguintes temas: faunística e identificação de borboletas, avaliação de gradientes ambientais com insetos, como modelo de estudo, ecologia e comunidades, diversidade taxonômica e funcional de borboletas e conservação. A Tayane Schwartz de Moraes possui graduação em Ciências Biológicas pela UFPEL, mestrado em Biologia Animal pela mesma universidade e é pesquisadora colaboradora da UFPEL. Nessa mesa, a professora Caroline será a primeira a apresentar, depois seguida pelo professor Cristiano e pela Tayane. Caroline, todos sejam muito bem-vindos. Eu vou colocar a apresentação primeiro da professora Caroline e depois eu vou fechar minha câmera para não termos problema na webconf, tá? Eu estarei aqui todo o tempo que vocês precisarem. Como nós temos uma mesa logo após, então eu aviso vocês quando nós tivermos pouco antes dos 20 minutos, para a gente poder passar para o professor Cristiano e para a Tayane, e a gente ter um tempinho de perguntas no final, tá ok? Eu vou carregar a apresentação e te colocar como apresentadora, Caroline, ok? Certo. Então, boa tarde a todos, todas e todos que estão presentes aqui nesse evento, tá? Será que eu tenho como passar? Aonde que, Nores? Aonde que eu coloco? Já estou te colocando como... Desculpa. Já estás vendo aí? Estou vendo, deixa eu só ver se eu consigo, eu só não consigo passar os slides. Deveria conseguir.
Peraí. Nas setinhas, Caroline. Oi? Nas setinhas embaixo deve dar aí. Nas setinhas que tem embaixo. No teu teclado, toca nas setinhas e assim não passa. Não, não passa. Deixa eu E pegar abaixo do slide não tem umas setas? Não, não tem. Tá, peraí. Tá, eu voltei para mim, vou tentar de novo, Carolina, tá? Tá, então já vou iniciando assim devagarzinho até. Deu certo? Deixa eu ver. Não. Noris, põe na Caroline. Tu tá botando na Carolina. Tu tá dando comando para Carolina e a Caroline. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Não faz mal. Bem, então. Obrigada, Zé. Agora deu. Deixa eu ver. Isso, certo. Então, boa tarde a todos e todas e todos que estão aqui na mesa. Né? Inicialmente, eu gostaria, então, de agradecer por fazer parte desse evento aqui na universidade, né? E também por fazer parte, então, da Semana Nacional dos Museus. Então, o título da minha fala é Herbário Virtual, ferramenta para auxiliar no conhecimento da biodiversidade. Tá? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho o que é um herbário, depois um pouco sobre a biodiversidade brasileira, então mais para o foco vegetal, e na sequência, então, um pouquinho de herbários virtuais que temos hoje aqui no Brasil. Então, aqui eu trago para vocês o que seria um herbário. Então, alguns de vocês talvez saibam o que é um herbário, outros talvez já ouviram falar e talvez tenha alguém que nunca ouviu falar. Bem, então o herbário, ele nada mais é do que uma coleção de plantas ou parte de plantas, e sempre essas plantas ou partes, elas estarão preservadas e organizadas seguindo um sistema de classificação. E essas amostras vegetais, então, elas podem ser preservadas desidratadas ou ainda em meio líquido. Então, na verdade, essas coleções são verdadeiras bibliotecas que irão compor a vida vegetal, descrever a vida vegetal, e várias amostras, então, são armazenadas nesses acervos que são os herbários. E aqui, então, eu coloco para vocês que em herbários também pode fazer parte amostras de fungo. Pois no início se achava que fungos eram plantas, né? Então hoje a gente sabe que não é assim, mas em muitos herbários ainda há presença de amostras de fungo. Então, além de plantas, a gente pode encontrar fungos também nos herbários, tá? Bem, então aqui nesse slide, só para ilustrar para vocês, né, no mundo há em torno de 3.320 herbários, né? Então eles estão representados por esses pontos vermelhos aqui no mapa, e esses herbários, né, juntando todas as amostras que compõem seus acervos, eles têm em torno de 394 milhões de exemplares ou amostras preservadas e que documentam, então, toda essa vegetação mundial, principalmente, então, dos últimos 400 anos. Então, há registros bem antigos nesses acervos, né, e pode-se ver pelo número, então, mais de 394 milhões de amostras, então, a documentação, ela é bem ampla, né, abrangendo vários subgrupos de plantas, como nós podemos ver aqui nesse gráfico. Aqui, então, vemos algumas imagens de alguns herbários, né, estrangeiros, né, os principais herbários em número de amostras que compõem seus acervos, né. Então, aqui temos o herbário do Museu Nacional de Paris, depois aqui temos um herbário Kew, que fica na Inglaterra, o herbário de Nova York, que está vinculado, então, ao Jardim Botânico de Nova York, e aqui, então, o herbário que se localiza na Rússia. E aqui, então, só para ilustrar para vocês o interior do herbário Kew, né, como é a organização
do interior deste herbário Kew, que fica na Inglaterra. Tá? E aqui, então, nesse slide, para ilustrar um pouquinho de como é o número de herbários no Brasil. Então, no Brasil temos cerca de 216 herbários, e esses herbários brasileiros, então, eles vão somar em torno de 8.400.000 espécimes coletados ou amostras coletadas, né? E aqui, então, eu trouxe para vocês, né, que o herbário do Museu Nacional de Paris, somente este herbário, ele tem em seu acervo cerca de 8 milhões de amostras. Então, todo o somatório de amostras dos herbários brasileiros é quase o total de amostras do herbário do Museu Nacional de Paris. Mas vale destacar aqui, gente, que a grande maioria dos herbários brasileiros, então, eles se encontram em instituições públicas, sejam em universidades federais ou universidades estaduais, ou ainda em institutos de pesquisa e jardins botânicos. Então, a grande maioria destes exemplares, né, eles estão em instituições públicas. E aqui também eu gostaria de destacar que os maiores herbários no Brasil, então, eles estão localizados no Rio de Janeiro, né, que seria o herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem cerca de 850.000 amostras catalogadas, e também o herbário do Museu Nacional, que tem em torno de 600.000 amostras. Aqui, então, seria para ilustrar os maiores herbários, né, do Brasil. Então, como eu já falei, o herbário do Jardim Botânico, então ele está vinculado ao Jardim Botânico do Rio, e também o herbário do Museu Nacional, né, que foi o primeiro herbário em território brasileiro. Ele foi fundado em 1831, e na época, então, em 2018, como vocês sabem, teve o caso do incêndio no no Museu Nacional, só que o herbário do Museu Nacional, ele não faz parte desse prédio principal onde ocorreu o incêndio, então a coleção de plantas não foi danificada. E no Brasil, então, as maiores coleções de plantas, elas se encontram na região sul e sudeste, né? E a grande maioria dos herbários brasileiros são coleções relativamente pequenas, né, que têm menos de 20.000 amostras catalogadas. Bom, então agora, só para mostrar para vocês um pouquinho do herbário aqui da nossa instituição, né, o que é denominado como herbário PEL. Então, é um herbário relativamente pequeno também, tem um pouco mais de 27.000 amostras catalogadas, né? O herbário PEL, ele está vinculado ao Departamento de Botânica, e que faz parte, então, do Instituto de Biologia. Então, aqui no herbário PEL, então, temos amostras desidratadas, né? E também amostras preservadas em meio líquido. Tá? Só para ilustrar para vocês um pouquinho de como é o herbário PEL aqui na Universidade Federal de Pelotas. Bem, e sobre a biodiversidade brasileira? Então, mais relacionando a parte de vegetação, biodiversidade vegetal. Então, os primeiros registros sobre plantas, né, ocorreu com a chegada dos portugueses, quando ocorrem os primeiros registros sobre espécimes vegetais. E isso foi, então, lá no século XVI. Já no século XVII e XVIII, o que acontece é a vinda de naturalistas europeus para o Brasil, e esses naturalistas, então, percorrem o território nacional e catalogam, então, espécimes vegetais, né?
Já no final do século XVIII, o que temos é a publicação da primeira obra aonde são descritas espécimes vegetais brasileiras. E essa obra, então, é a Flora Fluminensis. Essa obra, então, ela foi publicada pelo Frei José Mariano da Conceição Veloso e que descrevia, então, a flora do estado do Rio de Janeiro. Já no século XIX, então, nesse século XIX, a história da botânica no Brasil realmente tem uma transformação na história da botânica brasileira, e isso se dá, então, principalmente pela publicação de uma obra monumental, que foi a Flora Brasiliensis. Então, como aconteceu isso, né? Como ocorreu a publicação da Flora Fluminensis? Então, com a vinda da princesa Leopoldina para o Brasil, para casar-se com Dom Pedro I, ela, junto com a sua comitiva, ela exigiu que naturalistas viessem junto, né, que teriam essa função de descrever, de catalogar toda a flora brasileira, né, não só a flora, mas também a fauna, ou ainda a parte de geologia. Então, esses naturalistas que faziam parte dessa expedição, né, da princesa Leopoldina, tiveram como função descrever várias características do território brasileiro. E uma dessas características seria, então, descrever a flora brasileira. E entre os naturalistas estava presente um botânico bastante importante, né, que foi responsável pela publicação da Flora Brasiliensis, né, que foi o botânico Márcios, né. Então, essa Flora Brasiliensis, ela foi, então, uma compilação de informações que já se tinha sobre a flora, né, até a vinda dessa expedição para o Brasil, né, dessa missão austríaca para o Brasil, além de todas as informações coletadas por Márcios e outros botânicos, né, dessa expedição. Então, eles publicaram essa obra, que é a Flora Brasiliensis, e ela é composta, então, por 40 volumes, e na época, então, foram descritas cerca de mais de 22 mil espécies, né, da flora brasileira. Então, esses volumes, né, que descrevem essas espécies, além de ter a descrição da planta, ainda tem a presença de ilustrações muito bem feitas dos espécimes vegetais da flora brasileira. E também vale salientar aqui que dentro desse montante de espécimes descritos, 6 mil foram novas descrições, ou seja, de espécies desconhecidas para a ciência na época. E também saliento aqui que essa obra, né, esses 40 volumes, eles estão disponíveis de forma online, nesse link aqui, florabrasiliensis.cria.org.br, onde qualquer um de nós pode acessar essa obra, né? Então, para quem tem curiosidade, por favor, acessem, que é algo realmente interessante, maravilhoso de se navegar. Tá? Bom, já no século XX, então, temos várias gerações de botânicos e estudiosos, então, sempre com esse objetivo de tentar ampliar e atualizar a Flora Brasiliensis, ou seja, essa obra do Márcios, né? E principalmente na segunda metade do século XX, há a publicação de várias floras estaduais, né? Então, aqui eu coloco para vocês algumas floras, né, que foram publicadas em seus respectivos anos de início. Isso não quer dizer que somente naquele ano foi publicado, como, por exemplo, a Flora Ilustrada Catarinense, o primeiro volume foi publicado em 1951, mas atualmente ainda são publicados volumes dessa flora, então não é algo estanque, sim, é algo contínuo, né? Então, teve essa importância da publicação de floras, principalmente a partir da segunda metade do século XX.
Em 1970, também por uma iniciativa do CNPq, teve o programa Flora. E esse programa, então, ele teve como objetivo, né, fazer um levantamento da flora brasileira, né, dos tipos de vegetação que ocorrem no Brasil, e isso foi feito através de inventários regionais e estaduais, e que a partir de 1980, aí temos a publicação de vários volumes de várias floras de outros estados, né? Se destaca a flora de São Paulo, a flora dos estados de Goiás e do Tocantins, flora do Acre, ou ainda a flora de unidades de conservação, listas de espécie. Então, principalmente a partir da segunda metade do século XX, que houve um boom na descrição da flora brasileira, né? E também vale salientar aqui, destacar que foi nessa segunda metade do século XX que vários programas de pós-graduação em botânica foram criados no Brasil, e claro que com isso se ampliou bastante o conhecimento da diversidade vegetal brasileira. Já no século XXI, os estudos botânicos, eles continuam, é claro, realizando outros volumes das floras, fazendo lista de espécies para biomas ou lista de espécies em unidades de conservação, então os estudos continuam. Mas um grande desafio também no século XXI foi tirar as informações dos herbários físicos e colocar essas informações, então, em herbários virtuais. Ou seja, essa nova linguagem, né, uma nova forma de comunicação e, claro, divulgação da nossa flora brasileira. Aqui eu só quero destacar, gente, que todos os estudos onde a botânica está envolvida, sempre há a necessidade de se fazer a coleta das amostras vegetais, né? Então, pode-se coletar parte da planta ou a planta como um todo. E aonde são guardados esses testemunhos desses estudos? Eles sempre são guardados, preservados nos herbários físicos, isso que eu mostrei anteriormente. Então, todo esse conhecimento, desde os séculos passados, então, eles estão registrados, catalogados em herbários físicos, né? Então, essa informação do herbário físico, de como passar essa informação para essa nova linguagem que seria um herbário virtual. Então, aqui é só para ilustrar para vocês algumas amostras, né, de plantas que fazem parte de herbários físicos. Então, essas amostras que fazem parte dos herbários físicos é o que nós chamamos de exicata. Então, o herbário ele é composto por várias exicatas. O que é essa exicata, então? Pode ser a planta inteira ou ainda parte da planta fixada sobre um papel, né, esse ramo vegetal. Ainda tem a presença de um envelope, né, colado a essa folha base, onde caso formos manusear essa amostra vegetal e caso tiver a quebra de alguma coisa, esse fragmento é guardado nesse envelope. E algo também bastante importante, né, imprescindível numa exicata, é a presença da etiqueta de identificação. Bem, o que é essa etiqueta de identificação? São as informações desta amostra vegetal da exicata, né, desse ramo vegetal que faz parte da exicata. Nessa etiqueta de identificação, temos a informação do local de coleta, da data de coleta dessa amostra vegetal, o nome da espécie, o nome da família, características da planta, características do ambiente. Ou seja, essa etiqueta de identificação é o que vai compor os dados textuais que farão parte do herbário virtual. Então, quando se pensa num herbário virtual, precisamos entender que estas informações textuais deverão fazer parte do herbário virtual, né?
Então, o herbário virtual, ele é nada mais do que os dados textuais, né, digitados em alguma planilha ou em algum programa, mais a imagem da EasyCata, ou seja, precisa ter esse vínculo desses dados textuais com a imagem. E claro que esses dados textuais mais a imagem, elas precisam se comunicar, né, estar numa plataforma, e esses dados, eles precisam ser dados de qualidade, que facilitam a pesquisa, facilitam o acesso e que seja disponível a todos. Ou seja, há uma necessidade de comunicação entre botânicos e também entre técnicos da parte de informática. Ou seja, eles precisam se entender o que um botânico quer mostrar e o técnico de informática ou tecnologia de informação precisa comunicar através de uma plataforma o que um botânico quer que apareça. Então, também precisa ter essa comunicação. Caroline, desculpa, mas tem 20 minutos. Ai! Tá, vou falar um pouco mais rápido, desculpa, Noris. Bem, um herbário virtual, então, o que caracteriza um herbário virtual? Um herbário virtual, né, o que se viu, né, a partir do desenvolvimento de herbários virtuais, foi que os herbários físicos, eles começaram a trabalhar em rede. Então, é algo bastante importante, porque um herbário sozinho, individual, fazer tudo isso, né, desenvolver uma plataforma onde irá disponibilizar os dados, seria quase impossível. Então, os herbários virtuais, o que se caracteriza também é esse trabalho em rede, né? Além disso, precisava ter uma infraestrutura de armazenamento desses dados textuais, dessas imagens, e também a manutenção desses dados. E claro que a partir dos herbários virtuais também a gestão de informação se tornou mais eficiente, houve uma estrutura de dados no desenvolvimento de aplicativos que facilitasse o acesso e, claro, a formação e o treinamento de novos botânicos brasileiros, tá? Então, aqui só eu quero falar das duas iniciativas em território brasileiro, né, de herbários virtuais existentes aqui no Brasil, né, que tem como objetivo comum o acesso e o uso às informações sobre a diversidade vegetal e fúngica também. Então, essas duas iniciativas, elas somam mais de 8 milhões de imagens disponíveis, né, atualmente, e claro, sempre está sendo incrementado essas duas plataformas, esses dois herbários virtuais. Então, um desses herbários virtuais é o Reflora, então mais conhecido como Reflora, então aqui tem todo o título desse herbário virtual, e também o herbário virtual da flora e dos fungos, tá? Então, são essas duas iniciativas aqui, né, que temos no momento no Brasil. Então, só para mostrar para vocês a carinha dessas duas plataformas, então aqui seria a plataforma do Reflora. Então, há várias formas de busca nessa plataforma, né? Então, pode ser uma busca simples, pode ser uma busca avançada, onde há várias formas de busca, digamos, pode ser por local de coleta, pelos herbários, ano, então há infinitas formas de busca. Então, para fazer essa apresentação, eu busquei pelo herbário PEL, né, só para ilustrar para vocês. Então, aqui aparece, então, algumas amostras do herbário PEL disponibilizadas nessa plataforma. Então, a gente pode clicar sobre a imagem ou ainda sobre a lupinha, aqui. Então, clicando sobre a imagem, abre-se uma nova janela, onde tem a imagem da planta, né, e essa imagem, então, ela tem uma alta resolução, onde a gente consegue ver detalhes bem pequenininhos, que muitas vezes é bastante importante, além, é claro, da etiqueta de identificação, onde tem os dados textuais, ou ainda clicando lá na lupinha, que eu falei anteriormente,
abre-se outra janela onde tem a descrição completa de todos esses dados textuais. A outra plataforma, então, que seria o herbário virtual da flora e dos fungos, né? Então tem essa cara aqui. Aqui está o link de acesso para quem tiver interesse. Então aqui podemos clicar aqui onde abre um formulário, onde também tem várias janelas, onde pode fazer diferentes buscas, né? Então, da mesma forma, eu coloquei como busca o herbário PEL. Então, aparece dessa forma, né, nessa plataforma, onde tem também alguns dos dados textuais e também as imagens vinculadas a essa amostra vegetal. Então, clicando sobre os dados, aparecem mais detalhes. Aqui também tem um local onde o usuário pode fazer um comentário sobre essa amostra, às vezes pode ter alguma incoerência nessa amostra, né? Então, pode-se fazer um comentário diretamente na plataforma. E aqui, então, seria caso clicasse sobre a imagem. Então, aqui tem outros comandos, onde a gente pode aumentar um pouco mais a imagem, diminuir, né? Então, tem também essas facilidades, tá? Então, esses seriam os 2 herbários virtuais disponíveis atualmente no Brasil, né? E sintam-se à vontade para acessá-los, tenham curiosidade, né, na busca da flora brasileira, tá? Então, gostaria de agradecer a todos pela atenção, peço desculpas por ter passado um pouco do tempo, né, e agradeço novamente por participar desse evento, tá? Muito obrigada. E caso alguém tenha algum questionamento, alguma dúvida, por favor, podem fazer as perguntas. Obrigada, Caroline. Desculpa ser chata com... Não. Agora a gente tem o professor Cristiano, por favor. Peço que quem não preencheu o formulário para certificação, que preencha, ele está tanto no bate-papo quanto nas notas compartilhadas, então peço que façam esse preenchimento para nós. Professor Cristiano, eu vou carregar a apresentação, tá? Já passei para o senhor. Posso passar aqui pelo... Tá bem. Então, boa tarde, pessoal. Tentarei ser breve, né? Dividindo essa apresentação com a Thay. Então, agradeço a organização, a professora Nores, a rede de museus, né? Por possibilitar essa chance de a gente mostrar um pouco mais sobre o que vem sido desenvolvido em parceria com o professor João Eganse no Museu Carlos Ritter, né? E tentar mostrar um pouco como o mundo dos insetos, que a gente vem estudando aqui na biologia, pode unir a pesquisa e a extensão universitária, né? Através da divulgação científica. Então, a primeira pergunta que a gente faz, né, gente, é por que os insetos, né? Por que estudar insetos? Às vezes parece algo tão ínfimo, né? Tão pequenininho. Porém, os insetos, eles são responsáveis por praticamente, dentro desse grupo todo aqui, né, 98% da riqueza de espécies que a gente tem no planeta, né? Então, eles têm um sucesso muito grande em termos evolutivos, né, e de adaptações. E justamente isso, né, por que os insetos são tão diversos e compõem muito dos nossos ecossistemas? Basicamente, pelo fato de que eles possuem um ciclo de vida bastante curto, certo? O que permite que haja a sobreposição em várias gerações ao longo do ano, né? Além de uma grande diversificação que pode ocorrer entre a fase juvenil, por exemplo, como a fase adulta, né? No caso, podendo haver diferentes hábitos alimentares. Então, por exemplo, como eu posso trazer aqui, que é um grupo que eu estudo, né? Que são as borboletas, eventualmente, estágios imaturos, eles são responsáveis por controlar o crescimento de plantas no momento em que eles são herbívoros, né? E comem essas plantas. Numa fase adulta,
eles mudam o tipo de interação, essa interação vira de uma polinização, por exemplo, né, no momento em que eles começam a se alimentar das flores a partir do néctar. Então, tudo isso evita, por exemplo, competir entre as fases juvenis e as fases adultas, né? Isso pode ser levado para uma série de outros insetos, não só as borboletas, mas todos esses que possuem esse ciclo de vida curto, que passam por ovo, lagarta, pupa e adulto. Tá? Além disso, eles são componentes das cadeias alimentares, tanto quanto presas, né? Como a gente pode ver nesse exemplo aqui. Então, eles servem como alimento para outros organismos, assim como eles podem ser predadores e controlar as populações de outros animais, tá bom? E a grande diversificação também dos insetos, essa super adaptação que eles têm nos ambientes, sendo responsáveis por grande parte da nossa diversidade, é a presença de asas, né? Então, a presença de asas permitiu o quê, né? A exploração de novos ambientes, né? Visto eles conseguirem ter uma dispersão muito mais facilitada e alcançarem lugares mais distantes, aumentando muito a capacidade de voo, né? E o movimento na paisagem. Eles conseguiram ampliar seu leque de distribuição e ocupar os mais diversos ambientes que a gente conhece aqui na Terra, tá? Então, eles são bastante importantes também na ciclagem de nutrientes. No momento em que se pegássemos todos os insetos que tivessem no mundo agora e colocássemos numa balança, o peso que eles teriam em termos de biomassa é enorme, né? Uma grande abundância e diversidade desse grupo. Tá? Então, a gente estuda eles justamente pensando nesses quesitos todos e vamos mostrar como é que a gente pode unir a questão de pesquisa e estudos de divulgação científica, pensando em extensão, né? Incluindo agora a importância dos museus. Então, o nosso museu aqui da UFPEL, né, o Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, ele tem uma importante e representativa coleção entomológica, muito pelos dados e pelas coleções depositadas pelo próprio Carlos Ritter, né, assim como o professor Ceslau Biezanco, que era da faculdade aqui de agronomia. Então, aqui a gente tem um exemplo bastante interessante de uma caixa, né, de insetos no museu, na casa que está sendo usada atualmente para o museu, né, e uma das exemplos das gavetas de borboletas, tá? Além de quadros históricos bastante interessantes, né, aqui não dá para ver no detalhe, mas esse quadro ele é todo feito com pequenos insetos, na sua maioria besouros, né, em homenagem ao Carlos Ritter. Então, o que é importante no museu, né, gente? Enquanto repositório de uma coleção científica, para estudos científicos, né, tanto também para a exposição didática, que é o que o museu se propõe também aqui em Pelotas, né? Então, a gente consegue fazer muito bem essa transposição entre pesquisa, educação ambiental, questões de lazer, né, uma atividade lúdica, e até mesmo a divulgação científica, né, como acesso universal para a sociedade e o público em geral, de uma forma gratuita, né? Então, aproximar o nosso público e a sociedade das ciências e da biologia. Então, divulgar o mundo natural para esse pessoal todo. Isso é muito importante. Em termos de pesquisa, então, gente, pensando já na extensão e a divulgação, a gente pode levar em consideração agora o trabalho que eu desenvolvo com toda a minha equipe lá no Instituto de Biologia, né? Que é o Laboratório de Ecologia de Lepidoptera, que estuda basicamente as borboletas e mariposas, além de outros insetos. Então, a gente conseguiu agregar de uma forma bastante interessante nossa pesquisa realizada em diferentes, com diferentes perspectivas e abordagens, tá? Formando, inclusive, um projeto de extensão que está sendo extremamente bem divulgado e tem sido alvo de bastante divulgação científica pelo nosso grupo, e além de alguns dados que nós já usamos relativos à coleta de informações que o museu nos forneceu, principalmente em relação à fauna de insetos, tá? Então, aqui, só para demonstrar para vocês, essa é uma caixa didática que nós temos, né, que nós apresentávamos no nosso projeto de extensão quando tínhamos ele de uma forma presencial. Então, é uma coleção didática de borboletas e outra coleção didática de vespas, de abelhas nativas. Aqui nós temos 2 exemplos delas, né? E isso, então, permitiu que a gente fizesse essa transposição entre pesquisa, né, e divulgação científica, dado o projeto Insetos e Daí, que a Thay vai falar daqui a pouquinho, tá? Enquanto pesquisa, então, gente, eu vou mostrar um estudo que foi divulgado recentemente na mídia e chamou bastante a atenção da gurizada aí. Então, um dos resultados da pesquisa dada pelo LELEP, né,
é justamente esse. Nós fizemos um trabalho científico publicado numa revista internacional de grande impacto, no qual nós descobrimos que, a partir do título do trabalho, né, que seria Descolorindo a Floresta Amazônica, os efeitos do desmatamento na coloração de borboletas nesse sistema ecológico florestal que vem sendo bastante atacado nesses 2 últimos anos, né? Isso aconteceu em colaboração com pesquisadores do PPG em Ecologia da URGS e com um pesquisador da Inglaterra, tá? Então, no final do trabalho, gente, nós percebemos que florestas primárias como esta, conforme vão sendo perturbadas e chegam a um ambiente de pastagem, nós temos, sim, uma problemática muito grande da ação humana interferindo nas cores da Amazônia, ou seja, as borboletas grandes e bastante coloridas vão sendo perdidas conforme a perturbação aumenta, tornando a floresta, a ex-floresta, né, esse campo novo, aberto e descaracterizado, em um ambiente bastante monocromático, tá? Isso chamou bastante atenção da mídia, e recentemente, há umas 2 semanas atrás, a partir da pesquisa, conseguimos desenvolver, então, a divulgação científica dos nossos dados, certo? No qual nós tivemos uma abertura muito grande dentro do Jornal o Globo, então ele foi capa da edição de domingo do Jornal o Globo, no qual nós tivemos esse artigo científico divulgado de uma forma acessível ao público em geral, mostrando, então, para a sociedade a importância e o quanto o desmatamento pode afetar e tirar as cores da floresta amazônica, e as borboletas sendo um grande representante nesse sentido. Tá bom? Nesse caso, também tivemos uma reportagem de capa em um jornal de Manaus, tá? Além da divulgação científica que começou a ser disparada nas redes sociais pelo nosso projeto de extensão e que, por exemplo, atingiu a mídia ninja no Instagram, no qual a gente conseguiu em torno de 29 mil likes e visualizações do trabalho. Então, tendo uma grande divulgação nesse sentido. Então, passamos todo um processo, né, pegando as borboletas enquanto insetos, unindo a pesquisa, a extensão e a divulgação científica dos nossos projetos, tá bom? Encerro minha fala aqui, para dar, então, chance para a Thay continuar a apresentação e terminar essa nossa fala. Obrigado, gente. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Cris. Vou esperar o pessoal colocar aqui a minha apresentação, então, para dar continuação na fala. Primeiramente, então, eu quero agradecer essa oportunidade, né, de estar participando da Semana Nacional dos Museus aqui, principalmente ao lado do professor Cristiano e da professora Carolina, que fizeram parte da minha formação, né, na biologia, então, para mim é uma grande honra estar aqui com eles falando. E como o Cris falou, eu vou falar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo no nosso projeto de extensão, que é o Insetos e Daí, que ele tem esse nome assim para chamar mais, para ser uma forma mais fácil, né, de chamar o projeto, mas na verdade ele está registrado como o projeto Conhecer e Ressignificar as Relações com os Insetos junto à comunidade rural de Canguçu e Morro Redondo, Rio Grande do Sul. Então, nós existimos como projeto de extensão desde do início de 2019, e ele foi formado pela parceria de membros, então, tanto os professores quanto os alunos de iniciação científica e pós-graduandos do Laboratório de Ecologia de Lepidoptera e do Laboratório de Comportamento e Ecologia de Formigas, que nós dividimos espaço ali no Instituto de Biologia. E nosso projeto, então, ele teve origem a partir de trabalhos de conclusões de curso, né, que vinham sendo desenvolvidos laboratórios, e nós víamos, então, essa necessidade de dar retorno desses resultados que eram obtidos nas pesquisas, tá? Então, nós tivemos uma grande parceria, então, nesses trabalhos de conclusão de curso com a comunidade rural, principalmente lá de Morro Redondo e Canguçu, que eram feitas, então, essas pesquisas eram feitas em propriedades de agricultores e agricultoras familiares, tá? Então, nessas propriedades, nós tínhamos parcerias com inúmeras famílias que possuíam cultivos orgânicos, né, sem nenhum adicional químico nas culturas, e também convencionais. E as pesquisas que vinham sendo desenvolvidas eram basicamente relacionadas à ecologia de abelhas, borboletas e formigas. Começamos principalmente com as pesquisas de abelhas e fomos, então, abrindo esse leque de possibilidades.
Como muitos de vocês sabem, mas talvez não seja muito fácil de saber, diante dessas pesquisas, nós temos que, quando nós trabalhamos, que nem a Carol falou antes da função do herbário, nós temos que coletar também material testemunho, né, que seriam, então, para a gente saber, basicamente, quais são as espécies que estão presentes ali nos nossos ambientes de estudos. Então, nós começamos algumas coleções entomológicas lá no laboratório, que elas eram provenientes, então, dessas pesquisas feitas junto à comunidade rural, e a curadoria dessas coleções eram feitas principalmente pelos ICs do laboratório, sob a coordenação dos professores, que então tinha também como no herbário as identificações de coleta, espécie e mais algumas informações. Então, lá em 2019, quando nós começamos o projeto, nós tivemos várias participações em feiras presenciais, né? Então, nós participamos primeiramente da UFPEL na Rua, que até foi na frente do Museu Carlos Ritter, e aí nós começamos a ter diversos convites, assim, então, basicamente, quase todas as semanas nós estávamos tendo alguns eventos, participamos também da Feira do Meio Ambiente, da Fena Doce, no Feira do Livro também, e mais algumas feiras rurais. O meu gato quer participar aqui da palestra também. E era muito interessante porque nessas feiras presenciais, assim, nós tentávamos fazer uma quantificação, né, e nós vimos que nós tínhamos nosso stand montado com diversos materiais, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e nós vimos que aproximadamente nós tínhamos um alcance de mais ou menos 1.500 pessoas por evento, então era um alcance bastante grande, né. Então, aqui algumas fotos das feiras, aqui foi nossa primeira feira que nós participamos, então, como eu falei, da UFPEL na Rua, ali no standzinho montado na frente do Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter. Nós participamos também da Feira do Meio Ambiente, aqui lá no Laranjal, onde nós tivemos um alcance bastante grande. Chama atenção aqui para essa foto, bastante legal, uma colaboradora nossa ajudando um menino que ele era alfabetizado em inglês, então ela tentou fazer essa transposição, né, para ele responder algumas perguntas que nós tínhamos no quadro. E aqui também na segunda edição da UFPEL na Rua, que nós tivemos lá perto do Campus Anglo, e na Feira do Livro, nossa colega aqui na Feira do Livro, com a caixa entomológica. Então, o que chamava bastante atenção do pessoal, principalmente nessas feiras, era a visualização de insetos, né? Então, nós começamos com uma caixinha pequenininha aqui, com algumas borboletas, mariposas e abelhas que não estão aparecendo aqui, e nós começamos a ver que o pessoal gostava bastante, então nós disponibilizamos essa lupa, né, para eles conseguirem ver e a gente explicar algumas coisas que a gente podia ver em cada espécime. E, junto com isso, a gente tentava, então, introduzir conceitos ecológicos de uma forma acessível, né? Tentando falar, então, sobre o mimetismo, aposematismo, entre outros, e também introduzindo conceitos como a importância que os insetos têm para nós, né? Principalmente a função bastante evidente, assim, da função das abelhas e na importância da polinização e dos cultivos, né, das culturas que nós consumimos a partir dessa polinização, introduzindo também aspectos da conservação, né, como vem acontecendo o sumiço das abelhas e diversos outros insetos, dado as mudanças climáticas e algumas ações antrópicas que nós vemos vendo. Era muito comum também o pessoal vir buscando orientação, né, sobre alguns insetos domiciliares. O que eu faço com a formiga que está atacando a minha planta? Por que eu tenho o maracujá e ele nunca dá fruto? Então, a gente sempre tentava trazer, né, algumas soluções mais fáceis e ambientalmente mais limpas, né, digamos assim, para estar orientando esse pessoal, e sempre buscando desmistificar, né, essa relação com os insetos, tanto às vezes, aversão que o pessoal tem aos insetos, né, e que não entende a importância deles, quanto até aquelas crenças populares, né, que é muito, muito fácil de ouvir por aí, que o pozinho das asas das borboletas e mariposas cegam, né, se colocar ele nos olhos. Então, como eu ia falar para vocês dos materiais que nós disponibilizávamos nessas feiras presenciais, né, nós costumávamos ter uma parte bem diversificada, assim, de disposição de materiais, mas o que era bastante interessante para nós sempre era esse quadro, né, que nós colávamos algumas perguntinhas ali, como
as formigas voam, o pó das asas das borboletas cega, como que nasce um inseto? E esses insetos, eles existem desde antes dos dinossauros, e a gente estimulava o pessoal a responder, né, essas questões no quadro, deixávamos ali giz para eles responderem, ou então para vir nos perguntar, assim, às vezes alguns respondiam, vinham conversar com a gente, ou a gente mesmo conversava, assim, para eles entenderem mais sobre o assunto. E tentando atingir, então, um público mais infantil, nós começamos a levar também insetos que a gente imprimia e faziam partes que conseguia tá montando esses insetos e para colorir também, né? Além de vários joguinhos, tentando mostrar o ciclo de vida e mais algumas outras coisas. Então, como todos sabemos, né, em 2020, infelizmente, as nossas atividades presenciais precisaram ser interrompidas, dada a pandemia, e nós buscamos uma forma, então, de manter esse projeto de extensão, né, tanto para continuar produzindo, assim, para o próprio projeto, quanto para nos manter motivados, né, porque nós vimos que foi bastante importante esse envolvimento com o projeto para enfrentarmos esse momento tão difícil, né. Então, nós começamos criando páginas, nós já tínhamos a página do Insetos e Daí no Instagram, mas era mais assim para postar alguma coisa, avisando que nós estaríamos em alguma feira, alguma coisa assim, né? E nós começamos a engajar, então, virtualmente, né? Tentando trazer alguns assuntos. Primeiro, nós abordamos coisas mais simples para nós, que seriam, então, falar de algumas datas comemorativas, como a Semana do Meio Ambiente, o Dia da Terra, e aí nós começamos a tentar trazer, então, para esse conceito de pandemia, o que a gente podia fazer, né, como esse aqui você sabe, o que os insetos sociais, o que são os insetos sociais e como eles se protegem de doenças, então tentando aproximar, né, essa realidade de pandemia com os insetos e com a nossa realidade, até outros temas mais científicos, mas com a linguagem popular, como o dimorfismo entre machos e fêmeas, e também uma coleção de biomas, falando sobre o Pantanal, etc. Nós trazíamos exemplos de insetos e o que acontecia naqueles biomas, né. Aí depois nós estamos introduzindo as nossas pesquisas de forma acessível também, que nós vínhamos desenvolvendo no laboratório, para o pessoal começar a saber o que vem sendo desenvolvido, né, nas universidades, e tentamos também desmistificar a relação com alguns insetos, como as baratas, né, que muitas pessoas têm aversão, e mais atualmente nós estamos aí introduzindo mais esse conceito da importância da agricultura familiar e em diversos âmbitos, né, como a segurança alimentar, conservação do meio ambiente. E eu vou falar um pouco mais rápido, que eu acho que eu estou sem tempo. E aqui surgiu uma coisa que surgiu bastante importante faz pouco tempo, que nós começamos, então, uma parceria com outro projeto de extensão da universidade, que é o Vegetando, né, que eles falam sobre plantas e nós sobre insetos, então tentamos fazer postagens em colaboração com esse grupo e tem sido bem legal. Então, só para falar aqui, então, dessa extensão virtual surgiu também, nós participamos de um concurso de divulgação científica da UFPR, quando nós fizemos um storytelling feito pelos membros do laboratório, até a função da animação e contando um pouco sobre como que as formigas agiam, então, em caso de doença, linkando com aquele outro post que eu falei. E aqui algumas publicações, né, em periódicos que surgiram de toda essa trajetória, né, de pesquisa, que foi publicado um artigo com as abelhas, lá nos agroecossistemas, e aqui um relato que nós fizemos, até foi publicado na revista da UFPEL, sobre como nós estávamos agindo na pandemia. Só que feito tudo isso, então, nós vimos que o Instagram a gente não estava atingindo o nosso público-alvo, né, que eram retornar esses resultados aos agricultores. E aí nós nos reencontramos e pensamos, então, numa forma de atingir os agricultores, e nós chegamos, então, falando com os produtores, que uma forma seria, então, gravar áudios e passar no rádio, né. E aí nós começamos a gravar, então, conversas com os produtores, falando sobre esses resultados, eles contando a trajetória deles, e esses resultados, eles foram divulgados de volta em forma de áudio, e nós conseguimos uma parceria com a Rádio Bonfim, no programa Alô, Alô, Morro Redondo, para esses nossos áudios terem um maior alcance, né, para a comunidade rural, e nós tivemos até então feedbacks bem interessantes, assim, que o pessoal tem gostado bastante e tá bastante apreensivo, assim,
pensando na nossa volta, apreensivo não, bastante entusiasmado pensando na nossa volta pós-pandemia para conversar melhor com eles. E essas entrevistas gravadas, elas estão disponibilizadas então no nosso canal no Spotify, nós já temos 2 delas, e pretendemos fazer mais material de áudio para alcançar essas pessoas. Então, a mensagem final que eu trago para vocês é que é muito importante, né, esse tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão, e a extensão, falando diretamente da extensão e divulgação científica, nós sabemos que fazer extensão não é algo trivial, né, porque a gente tem que pegar o conhecimento científico e transpor em palavras mais simples para que as pessoas entendam, mas que isso a gente vai aprendendo na prática, né, como foi o nosso caso, a gente foi mudando fomos mudando assim nossa visão e fomos adequando ao longo da nossa trajetória para se tornar cada vez mais acessível para as pessoas. E então, como eu disse, essa parte da linguagem ela é muito importante para fazer a divulgação científica, porque nós temos que fazer ser entendível. E é isso, né? Sempre a necessidade de estarmos nos reavaliando e vendo se a gente está atingindo nosso público-alvo. E linkando com o museu, então, o Museu Carlos Ritter, a gente precisa para que as pessoas entendam a importância da ciência e dos acervos e de tudo mais que vem sendo desenvolvido, nós precisamos reaproximar a sociedade das universidades, né? E o museu é uma forma muito interessante de fazer isso, porque, como o Cristiano falou, nós temos lá um acervo riquíssimo, tanto em insetos como em outros táxons, né, aves e etc., e é uma forma de trazer a sociedade para que entenda a nossa importância do que vem sendo feito dentro da universidade, né? Então é isso, eu encerro com uma frase do Paulo Freire, que a educação não transforma o mundo, ela muda as pessoas, e as pessoas que transformam o mundo. E nesse contexto aí que nós vivemos, nós vemos que a educação é muito importante, a educação pública e de qualidade e acessível a todos. E é isso, pessoal. Agradeço novamente pelo espaço de fala e muito obrigado. Abrimos aí para perguntas, se tivermos tempo. Eu convido a Caroline e o professor Cristiano para retornar, abrirem as suas câmeras para a gente ver se temos perguntas. Eu estava acompanhando aqui, ainda não tem nenhuma, mas se alguém tiver, por favor, abra a sua câmera para que a gente... sua câmera não, desculpa, o seu microfone, e sinta-se à vontade. Enquanto o pessoal vai se organizando, mais uma vez eu aviso que, por favor, quem não preencheu o formulário para certificação, preencha, está nas notas compartilhadas e no bate-papo. Depois, na próxima palestra, vai ser necessário preencher outro formulário. João, pode abrir o teu microfone e fazer a pergunta. Boa tarde, Nores. Boa tarde a todos os apresentadores. Muito boa a sessão. Gostei muito de assistir, aprendi bastante, enfim. Tenho uma pergunta para a Carol. Uma coisa que ela ia começar a falar, mas aí terminou o tempo dela, assim, aí acho que ela até vai gostar da pergunta para poder desenvolver um pouquinho mais. É bem recente, assim, né, essa disponibilização de informações dos nossos acervos de herbários, né, brasileiros, principalmente, e isso traz uma quantidade imensa, assim, de informações que a gente consegue usar de diferentes formas, né, para estudos da área de biologia, enfim. Então, a minha pergunta, nesse sentido, é qual a importância dessas informações, né, a partir da digitalização das coleções, para a conservação de espécies? Bem, só vou tirar aqui para não... eu acho assim, sempre as espécies, elas vão... Sempre, talvez seja uma palavra forte, mas normalmente as espécies, elas estão vinculadas a também o fator de... se ela é uma espécie bem preservada, se ela está ameaçada. Então, a partir dessas informações, estando elas digitais e tendo esse link, né, com essa característica da espécie, qualquer pessoa que possa acessar,
né, ou que tem interesse em acessar essas plataformas, também terá essa informação, se é uma espécie bem preservada, se ela corre algum risco, ou, né, tem todas aquelas categorias que são pertinentes à espécie, né, ou que a espécie pode ser classificada. Então, essa é uma forma de saber se as espécies, ou uma única espécie que a pessoa está pesquisando, ela está ameaçada ou não, né? E claro que a partir desse momento, né, um outro aspecto que pode ser analisado, a partir desse momento da divulgação dessas informações, ou seja, tirar aquela informação dos herbários físicos e passar para herbários virtuais, né, isso também vai, querendo ou não, abranger o maior número de pessoas. Então, também é uma forma de divulgar a flora brasileira, né. Outra característica que eu acho que é bastante importante, né, quando se faz a coleta do material botânico, como, por exemplo, digamos que foi feita uma expedição para a região do Pantanal no início dos anos 2000, né? Então foi feita toda uma coleta numa área da região do Pantanal, né? E a gente viu no ano passado, né, todo esse problema que aconteceu no Pantanal, onde teve incêndios desastrosos, né, nesse bioma do Pantanal. Então, quando se tem a informação da vegetação de um determinado local em herbários, e mesmo assim, e ainda assim as informações estando disponibilizadas, quando acontece esse tipo de impacto num determinado sistema, né, então a gente pode consultar as informações, sejam elas nos herbários físicos, ou seja, em herbários virtuais, e ver o que tinha e o que não, o que agora atualmente tem após um certo impacto que ocorreu na região. Então, a partir dessas informações, medidas de conservação também podem ser tomadas, porque a gente vai ter um checklist das espécies que estavam presentes naquele local. Então, a partir dessa lista de espécies, a gente pode procurar medidas, né, de quais os projetos ou como podemos implantar formas de qual a palavra agora? De manter ou tentar manter aquilo que estava antes, né? Então, talvez uma forma de conservação, preservação nesse sentido. Então, ao meu ver, há diferentes meios que podem ser buscados através dessas informações disponibilizadas de forma virtual ou ainda em herbários físicos. Não sei se foi isso, João, que tu gostarias de saber. Então, acho que a partir desse conhecimento seria isso. Seriam medidas que poderiam ser, a partir dos herbários físicos e virtuais, que poderiam ser utilizados na conservação, ou talvez quando uma região sofre algum impacto, a partir desses dados, poderia auxiliar no incremento da vegetação, caso sofra algum impacto. Nós não temos outras perguntas aqui, mas tem muitos elogios à apresentação e aos trabalhos de vocês, que é bem importante. Eu fico muito feliz de estar mediando essa mesa, assim, eu queria ficar muito mais tempo aqui com vocês e aprender mais, porque estou lá com o João também, infelizmente paramos por causa da pandemia, mas estava lá, estamos com um projeto lá, e é uma área, como historiadora, que eu conheço pouco, então quanto mais eu conhecer, melhor. Então eu parabenizo vocês pelas ações de divulgação científica nesse momento em que a ciência tem sido tão atacada,
Então, quanto mais a população conhecer, não só a ciência, como o meio ambiente, né, tem sido tão atacado neste país. Então, parabéns, Cristiano, Thay, Caroline, por esses belos trabalhos que vocês estão fazendo. E, com certeza, espero nos encontrarmos em outros momentos para que eu possa aprender mais com vocês. Assim. Noris, tem uma... O Roger mandou no WhatsApp uma pergunta pelo Facebook, se tu puder dar uma lida. Mandou no WhatsApp da... Tá, peraí, só um pouquinho. Uau! Deixa eu ver. O Roger não ajudou. A pessoa é cega aqui, mas vou... Quer que eu leia? Se tu tá enxergando melhor do que eu, quero. É da Cláudia Aristimunha, da URGS. Trabalho lindo, é incrível como o herbário da URGS, por exemplo, é procurado por professores para a criação de pequenos herbários nas escolas. Podem comentar um pouco sobre isso? Obrigada, André. Referente ao herbário PEL, normalmente, assim, o que nós fizemos, a gente desenvolve herbários com os nossos alunos, né, tanto os de bacharelado quanto os de licenciatura, né, e nós também atendemos escolas, né, do município de Pelotas ou Capão do Leão que queiram visitar e conhecer o herbário. Então, temos essas iniciativas no herbário PEL, né. No sentido das escolas ou professores nos procurarem e desenvolver em suas instituições herbários, isso nunca aconteceu, né? Também o herbário já fez parte de um outro projeto onde estava um pouquinho mais ligado a espécies de plantas medicinais, então não abrangia todas as plantas, era um grupo específico de plantas medicinais que foi trabalhado no CIEP de Pelotas, que a gente trabalhou com algumas turmas na escola, desenvolvendo ou elaborando herbários com algumas turmas, e também dando oficinas para professores, caso quisessem continuar, né, no tempo, a confecção de herbários com turmas futuras. Então, foram esses as atividades que o herbário desenvolve, né, mas especificamente professores, que seja da rede municipal ou estadual, procurar especificamente o herbário para desenvolver projetos, isto ainda não aconteceu. Outra forma de divulgação é, como o Cris apresentou e a Thay também, foi numa semana de museus, que a gente fez um museu na rua, que aí também o herbário participou, e também teve essa divulgação sobre como se confecciona um herbário, a importância do herbário. Então, levamos lupas também para a tenda, onde o pessoal teve esse tipo de interação, né? Então, é nesse sentido os projetos de extensão que o herbário desenvolve, né? Não sei se... Qual era o nome? Não sei se consegui responder. Foi a Cláudia que te perguntou. Cláudia. Não sei se eu consegui responder a Cláudia. Bom, eu agradeço aos nossos convidados, a Caroline, o Cristiano e a Tayane, por essa mesa, em nome da Comissão Executiva da Rede de Museus, que é composta por mim, pelo Raul, pela Andréia e pela Annelise. E agradeço também aos nossos tios, a Crisiane e o Lucas, que nos acompanharam até esse momento, e convido a todos a permanecerem na sala para a próxima mesa, que começa já na sequência aqui. Então, obrigado a todos, e permaneçam conosco para a última atividade do seminário.